Quero convidar vocês para imaginar uma história comigo. Uma história de um menino que nasce há algum tempo atrás, na periferia do Rio de Janeiro. Numa rua sem calçamento, em que o esgoto corre a céu aberto. Numa rua em que a criminalidade atinge os níveis mais altos do Rio de Janeiro. Numa região do Rio de Janeiro chamada Baixada Fluminense, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Esse menino cresce privado de muitas das coisas que as pessoas de mais posse têm acesso. Esse menino cresce estudando em escola pública, esse menino cresce vendo a dificuldade dos pais ao final de cada mês para pagar as contas, vivendo de postergação de dívidas, para conseguir sobreviver, encontrando um meio. Como, diga-se de passagem, muitos e muitos brasileiros e muitas brasileiras. E esse menino, algum tempo depois, algumas décadas depois, se forma em Harvard, é um executivo de sucesso, é um empresário de sucesso, dono, sócio ou investidor de 13 empresas. Eu gostaria que vocês imaginassem comigo o seguinte: qual é a probabilidade de que essa história seja verdadeira? Muito bem. Quem acha que isso acontece a toda hora? Levanta a mão para mim, por favor, na plateia. Ninguém acha que isso acontece toda hora. Quem acha que isso acontece com alguma frequência, levanta a mão para mim na plateia, por favor. Quem acha que isso acontece raramente, levanta a mão para mim, por favor. E quem acha que isso é praticamente impossível? Levanta a mão para mim, por favor. Pois é. Eu estou aqui para falar para vocês sobre o que move a mudança. A história do menino que eu contei para vocês é a minha própria história. Eu nasci na periferia do Rio de Janeiro em maio de 1972. Vivi a maior parte da minha vida em condições bastante difíceis. Estudei a minha vida toda em escola pública e, num dado momento da minha vida, eu entendi que era hora de fazer uma virada. E é essa história que eu quero contar para vocês como aconteceu. O que move a mudança, em primeiro lugar, é que eu queria muito. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando estava na época de entrar na faculdade, meu pai sempre me dizia o seguinte: Alan, a única maneira de você melhorar de vida é estudando. Estude muito, que tudo vai dar certo. E eu, saindo de escola pública, via meus amigos indo fazer cursinho na capital. Eles também queriam passar no vestibular, mas eu tenho certeza que nenhum deles queria mais que eu. Porque enquanto eu fiquei estudando na escola pública em Jacarezinho, uma pequena cidade do interior do estado do Paraná, onde eu morava, eles mandavam para mim as apostilas do cursinho que eles tinham acabado de estudar. E esse era o meu insumo para conseguir estudar e para conseguir chegar onde eu queria, que era passar no vestibular. Eu só tinha uma única oportunidade, eu podia fazer um único vestibular em uma única escola pública. Isso quer dizer que eu tinha vontade. Eu tinha um plano. Eu sabia que para vencer na vida eu tinha que seguir única e exclusivamente aquilo que meu pai tinha dito. Eu sabia que bastava eu estudar muito e trabalhar muito. E eu fiz todas as escolhas na minha vida na direção de fazer com que isso acontecesse, de chegar onde eu queria chegar, que era encontrar o caminho para sair daquela situação em que eu me encontrava, e é por isso que eu repito tanto e com tanta frequência. Nascer com dificuldade, seja ela qual for, não é destino, é circunstância. E é possível encontrar caminhos para sair, desde que você tenha um plano. E eu tinha disposição ilimitada, em outras palavras, eu tinha atitude. Não adianta nada você ter vontade, não adianta nada você ter um plano, se você não fizer com que isso aconteça. Se você não ousar sair da sua zona de conforto para que você possa chegar até onde você quer. E aquele menino pobre que nasceu na periferia do Rio de Janeiro e estudou a vida inteira em escola pública, quando chegou aos 40 anos de idade, efetivamente venceu na vida. Eu tinha um belo emprego, eu era diretor superintendente do Sebrae aos 40 anos, eu tinha um belo salário, eu tinha um carro com um motorista, eu tinha secretária, eu tinha 250 pessoas que trabalhavam comigo, e eu não tinha nenhuma das minhas necessidades que não estivesse sendo atendida. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei em um momento da minha vida, por volta dessa época,
em que eu me sentia como esse bichinho que está na tela aí atrás. Vocês já devem ter ouvido falar na história do sapo, que é jogado numa panela de água quente, a água vai esquentando, e ele se sente confortável até que a água se torna quente demais para que ele permaneça ali dentro. Nesse momento, eu decidi que era hora de deixar o emprego em que eu estava trabalhando, porque eu sentia uma inquietude muito grande, eu não sabia de onde vinha essa inquietude, eu só sentia que eu precisava transformar alguma coisa na minha vida. E eu aceitei uma oferta para ser diretor-presidente de uma empresa do setor financeiro. Como vocês sabem, empresas do setor financeiro pagam salários absolutamente enormes. E 40 dias depois que eu aceitei a oferta para ser diretor-presidente dessa empresa, eu peço demissão. E viro o brasileiro que abriu mão do emprego de R$900 mil para empreender. Depois de ter saído daquela situação ruim, eu consigo chegar no emprego dos meus sonhos, eu consigo ter um belo salário, eu consigo chegar no objetivo que eu tinha, que era, afinal de contas, vencer na vida. E eu resolvo pedir demissão de um emprego que me paga quase R$1 milhão por ano. E nesse momento, eu era nada mais do que um jovem de 40 anos, pela primeira vez desempregado na minha vida. E aí eu me perguntava, o que será que aconteceu? Por que será que eu cheguei a essa situação pedindo demissão do emprego que qualquer pessoa pediu a Deus? Eu, quando contei o começo da história, de que hoje eu tenho sociedade em 3 empresas, de que hoje eu sou palestrante, hoje eu fui executivo por muito tempo, não sou mais. Frequentemente as pessoas dizem que, puxa, que decisão corajosa, isso aconteceu 4 anos atrás, pedir demissão desse emprego. Lá em Jacarezinho, na cidade em que eu morei na minha adolescência, a gente tinha um ditado que dizia que as pessoas só veem as pingas que eu tomo e não veem os tombos que eu levo. Quando eu conto essa história hoje, já no seu capítulo presente, as pessoas não sabem o que aconteceu depois daquela decisão de pedir demissão do emprego de R$1 milhão e de virar empreendedor novamente, do absoluto zero. Eu passei os 6 meses mais terríveis da minha vida naquele momento. Porque eu pedi demissão mais ou menos em julho de 2013. E naquele momento meu pai, coitado, com 84 anos, quase infartou. Porque ele não conseguia entender o que eu tinha na cabeça. Como é que alguém que conseguiu tudo na vida vindo do zero, vindo do absolutamente precário, resolve tomar uma decisão dessa de pedir demissão, de querer virar empreendedor aos 40 anos. E até aquele momento eu também não tinha muita certeza daquilo que eu estava fazendo. Eu também não tinha muita clareza quanto às escolhas que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida. E isso acontece por uma razão muito clara. Eu disse para vocês que muito jovem eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu decidi que eu ia vencer na vida. E vencer na vida para mim significava uma única coisa: dinheiro. Eu mediria o meu sucesso baseado na quantidade de dinheiro que eu tivesse na minha conta bancária. E no momento em que eu tenho mais dinheiro na minha conta bancária, é exatamente o mesmo momento em que eu me sinto mais infeliz. E é por isso que eu pedi demissão. Mas entre o ato de tomar demissão, de pedir demissão, e o que aconteceu ao longo desses 4 anos, eu passei 6 meses muito difíceis. Em dezembro de 2013, no meio de toda essa confusão, eu resolvi sumir de tudo. Eu resolvi pegar um voo. Podia pegar esse voo, mas isso é irrelevante, eu não precisava pegar um voo para fazer isso. Mas eu resolvi pegar um voo e resolvi ir para o Nepal. E lá no Nepal, eu descobri aquilo que faltava para mim. O que faltava para mim ao longo de toda essa caminhada de 20 anos em que me tornei um executivo de sucesso, em que me tornei um executivo com um salário de R$1 milhão, era propósito. Propósito é a razão pela qual cada um de nós faz aquilo que faz. Se eu perguntar para você agora por que é que você faz aquilo que você faz, por que é que você sai da cama todos os dias de manhã? O triste dessa pergunta é que a maioria das pessoas responde dizendo que sai da cama todos os dias de manhã, única e exclusivamente para trabalhar trocando tempo por dinheiro, porque precisam de um salário no final do mês. Essa é uma das coisas mais tristes que um ser humano pode fazer com a própria vida. Porque propósito é o que move a humanidade, propósito é o que move as pessoas, propósito é aquilo que coloca brilho nos olhos das pessoas. Outro dia eu conversava com um grupo de vendedoras em Curitiba que vendiam joias.
E eu perguntei para elas, por que vocês saem da cama de manhã? E a resposta delas foi a seguinte, nós saímos da cama para vender joias. E tudo que eu queria naquele momento era ter uma campainha daquelas bem grandes que você aperta e faz um barulhão estridente, toca uma sirene, pé, porque a resposta estava errada. Pensem comigo, por que uma mulher compra uma joia, seja ela qual for, uma mulher compra uma joia para ser mais feliz, mais bonita, mais desejada? Por que um homem compra uma joia? Um homem compra uma joia para fazer a mulher que ele ama mais feliz. Portanto, uma vendedora de joia tem um propósito muito maior naquilo que faz. E eu queria ter propósito naquilo que eu fazia. Propósito é o que está nesse slide, e é por isso que hoje eu faço aquilo que faço. Semana passada eu tive num evento com mais ou menos 500 jovens fazendo uma palestra, parecida com essa que estou fazendo nesse momento com vocês. E no dia seguinte eu recebi essa mensagem da organização do evento. Eu hoje tenho clareza muito grande a respeito de que aquilo que eu nasci para fazer é espalhar mensagens que de alguma maneira ajudem as pessoas. Quando isso acontece, eu sinto que estou caminhando para construir aquilo que eu chamo de legado. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer o que eu chamo de desligar o piloto automático. Vários palestrantes na tarde de hoje falaram sobre o nosso estado acelerado em função do momento que vivemos no mundo, em função da aceleração tecnológica, em função de tudo que nos cerca. E eu queria fazer um convite para vocês. Ouçam por 10 segundos com atenção. O silêncio incomoda. Sabem por quê? Porque a gente raramente ouve o som do silêncio. E a única forma de nós entrarmos em contato com aquilo que de mais relevante nós temos em termos de missão na vida é nos oportunizando nesses momentos de parada para pensar a respeito daquilo que queremos e daquilo que temos de prioridades. Aquilo que nos faz humanos, em última instância, é aquilo que eu chamo de escolhas conscientes. O problema de viver em permanente estado de piloto automático é que nós não fazemos escolhas conscientes. Nós vivemos uma espécie de síndrome de Zeca Pagodinho. Já ouviram falar? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu vou vivendo um dia depois do outro sem parar para pensar e para questionar qual é o meu papel. Por que é que eu estou aqui? E eu passei 20 anos da minha vida profissional fazendo isso, correndo atrás de dinheiro. Até chegar um dia em que no alto da montanha, no Nepal, no Himalaia, eu me deparei com o seguinte raciocínio. Eu tenho um filho, Luca, de 15 anos, que na época tinha 12. Naquela época, o Luca era enlouquecido para brincar com Lego, aqueles brinquedos de montar que muitos de vocês já ouviram falar. O Luca, hoje ele não brinca mais, ele está com 15 anos, mas até hoje ele tem guardados os Legos dele. Quando você abre a porta do armário do Luca, tem Lego de tudo que é jeito que você possa imaginar lá dentro. O lado triste disso é que para encher aquele armário do Luca de Lego, que é algo que nunca na vida dele ele me pediu para fazer, naquela busca enlouquecida pelo sucesso que para mim era apenas dinheiro, eu joguei fora muito da única coisa que até hoje, em algum momento da vida do Luca, ele já me cobrou. Tempo. E nem que eu ganhe todo o dinheiro do mundo, eu compro esse tempo de volta. É por isso que a gente precisa se permitir parar para pensar, parar para olhar para a própria vida e parar para pensar nas escolhas que nós estamos fazendo. Porque quando nós olhamos para as escolhas que fazemos atrás de propósito nas nossas vidas, a gente caminha a passos largos na direção de fazer o que eu chamo de construir um legado. A gente acha que legado tem a ver com grandeza. Não, não tem a ver com grandeza daquilo que se faz lá fora, com a construção de um teatro, de uma ponte, ou seja lá o que for. Legado é a possibilidade que nós temos todos os dias de fazer a diferença na vida de alguém. Legado é a diferença que nós fazemos a cada instante na vida das pessoas que estão à nossa volta. Ao sair por aquela porta hoje, no final desse evento, se os 15 minutos que passei com vocês deixarem alguma coisa que seja útil, eu sei que estou caminhando na direção da construção do meu legado. E aí, para a gente encerrar, eu quero acrescentar uma coisa a mais naquela equação a respeito do que move a mudança. Nós falamos que o que move a mudança é vontade, estratégia e atitude. Mas, principalmente, aquilo que move a mudança é ter um porquê maior que eu. Quando eu olho apenas para mim, eu limito a minha possibilidade de mudar o que quer que seja, porque a mudança de verdade acontece quando nós olhamos para o outro. E aí, se nós voltarmos naquela história
do início. E se eu perguntar para vocês imaginarem uma história que tenha vocês como personagens principais e perguntar se é possível mudar o que quer que seja, eu tenho certeza que vocês vão perceber que é. Porque a mudança só depende de encontrar um porquê que seja maior do que nós. Obrigado.